Seu erro foi deixar o cara ali. Foi E minar o negligenciar. próprio relacionamento. Reconhecer a existência dessa disputa não é alimentar a paranoia, é apenas compreender a natureza. Sim, é alimentar a paranoia. Às vezes, mano, o cara pode estar feliz pelo seu relacionamento e não querer uma briga. E aí você tá tentando procurar uma guerra de todos contra todos, onde não há, mano. Imagina isso. Imagina que você vira amigo de uma menina, ela tem um namorado e ela começa a achar que tu tá querendo competir com o cara, sendo que tu só tá vivendo tua vida, mano. Masculina em sua forma mais crua. E a mulher que compreende isso se poupa de desgastes e se posiciona com mais sabedoria. Homens têm desejo, isso é fato, mas desejo por si só não é desrespeito. O problema aparece quando a situação é ambígua, quando a mulher não deixa claro se há ou não há espaço para algo a mais. E nesse cenário, o homem naturalmente interpreta o que vê como abertura. Isso não torna ele canalha. Isso apenas mostra que ele é homem. Porque todos sabemos que culturalmente é o homem quem costuma tomar a iniciativa e tentar conquistar o coração da moça. Então, se você dá abertura e ele tenta, seria hipocrisia e uma negação da realidade dizer que ele está errado por isso. Desde que ele não seja insistente e mantenha o respeito sem ultrapassar os limites. E é a mulher que define os limites. E os limites não são definidos apenas com palavras, mas com postura, Palavras não bastam. Não dá pra esquecer. Não sei porque eu lembro dessa música, cara. Do nada. Mas tem comportamento, fundo de tom de verdade. voz. Oi? Mas tem fundo de verdade. Uhum. Mulher tem que pôr limite sim. E deixar. Como é que fala? Deixar claro. Quando o cara. Quando o cara vai. Ele avança o sinal. Ela tem E, que. Ela tem que ser clara em dizer não. e quanto ele pode, né? Uhum. Gestos e até com o olhar. O erro de muitas mulheres hoje é acreditar que podem ser ambíguas o tempo todo. Essa ambiguidade é problema, mano. Que aí o É, cara isso pensa aí só dá. que. É. O cara pensa que ela deixou, mas não deixou. Mano. Aí fica nesse E dilema eterno. Nossa, parece chato pro bosta, mano. Hum. É um bagulho só pra ficar. Gastar seu tempo. Fazer o rato ficar indo atrás do queijo, que fica pausando e depois indo de volta, depois pausando e. Nossa, chato pro bosta. ainda exigir uma reação absolutamente objetiva do outro lado. Se a mulher deixa espaço para interpretações, mesmo sem Assim, você não precisa dizer diretamente. Mas tem como você ser implícito e ser claro. Entendeu? É tipo o cara chamar você pra sair e você dizer que não quer sair, muito obrigado. Não tenho interesse. Porra, claro, tá na mesa. Entendeu? O cara fala, pô, o que que você acha da gente sair junto, eu e você? Mano, você fala, poxa, não tenho interesse. Acabou. Tá implícito, tá claro. O cara entendeu que não quer nada. Não, tá explícito, né? Na verdade. É, porque o explícito mesmo é ela falar, não quero namorar com você. Ah, tá, ok, justo. intenção, o homem vai interpretar e vai tentar, porque o impulso dele é direto, quase sempre não Há emocional. dois tipos de homem na minha situação agora, cara. O que genuinamente estaria chorando, coisa que eu quase chorei. O outro que se levanta e luta. Porra, agora. Que isso, cara? Eu cansei dessa porra. Adivinha, Alex? Sabe a placa de vídeo que eu acabei I de comentar? have two sides. I have two sides. Alô? Alex? Diga. Sabe a placa de vídeo que eu acabei de comentar com você? Deu pau. E você quer saber, mano? Deu pau. Eu faço outro do zero e foda-se. Eu faço outro PC do zero nessa porra. Eu vou montar em época de crise mesmo. I have two Foda-se. sides. Vou ter que trabalhar o duro, mas penitência, caralho. Dá-lhe, mano. Faça isso. A hora mais ego, mano. Tá certo. Faça o que for necessário, mano.
I have two sides. Quem falou I have two sides, mano? Sei lá. Alguém Mas falou na muito capa I engraçado. have two Ah, não sides. sabe? Eu lembrei na hora. Two sides. O quê? Não é sobre se apaixonar, é sobre perceber oportunidade. Como dizia Roger Scruton, Cara, eu tenho a impressão de que ela não leu o suficiente esses autores, hein? Porque, de novo, eu falei pra ela sobre a questão do álcool e ela não percebeu a estranheza. Se você lê um autor que defende o álcool e depois você ataca o álcool, tipo, não. Sabe? E é um autor que você usa muito, ela tá usando muito o Roger Scruton. Como que não deu ligue nas ideias? o erotismo começa na ambiguidade. E é justamente por isso que a clareza é o que protege. Por outro lado, quando a mulher não dá brecha nenhuma, é gentil, mas firme, é próxima, mas com uma postura definida, qualquer insistência do homem passa a ser desrespeitosa, cansativa e tóxica. Não é mais impulso, é teimosia emocional, e isso desgasta. A mulher, ao reconhecer sua responsabilidade nos limites, não está assumindo culpa, está assumindo poder. Ela sabe que é o objeto do desejo e por isso age com sabedoria e não com vaidade. A amizade entre homem e mulher só sobrevive quando a mulher compreende o risco da brecha e quando o homem respeita o muro que ela ergueu com clareza. Existe um ponto que precisa ser dito com toda clareza. As mulheres sabem sim que são o foco do desejo masculino. E fingir que não sabem é uma forma covarde de escapar da própria responsabilidade moral. Toda mulher adulta e minimamente consciente percebe o efeito que causa. No olhar do homem, na forma de como ele fala, age ou hesita diante dela. Algumas mulheres, no entanto, não apenas ignoram isso. Elas exploram. Sabem o que o homem sente, mas continuam jogando com ambiguidade, flertando. Tá sendo E um pouquinho aí, prolixa, mas. Oi? é aí que isso pode. É literalmente joguinhos emocionais. E pessoas falam como se joguinhos emocionais não podem ser feitos por mulheres. Caramba, é literalmente joguinho emocional que ela tá descrevendo agora. Sim, sim. É... Ah, você tá sendo prolixa. Eu acho que ela falou isso daí já no vídeo. Sem intenção, provocando sem consequência e estendendo uma brecha falsa só para manter o outro preso na esperança. Isso não é ingenuidade, é sadismo emocional. E esse comportamento, apesar de infantil, é mais comum do que se imagina. Em alguns grupos femininos, é quase um ritual provocar um homem nas redes sociais, seduzir com frases e fotos. Cara, eu lembro de um mano, que ele. Uma menina chegou. Fiquei sabendo, né? Uma menina chegou e mandou um nude pra ele. Tipo, ela era amiga dele e tal. Conhecendo. Amizade. Amizade. Pura amizade. Ela foi lá e mandou um nude pra ele. Ele simplesmente mandou um apague e nunca mais mande. Oh, daí. Ah, Toma, porra. mas é justo, nossa, eu totalmente faria algo Porque parecido, o na humano verdade, tem pra ser critérios, sincero. mano. O humano tem critérios. O problema geralmente é que o homem, o BR médio, ele não tem critérios, porque ele não tem uma religião fixa. Geralmente o cara é meio agnóstico, o cara não tem tem um corpo dogmático, né? Então ele não tem uma percepção de namoro, ele não tem uma visão do que é um casamento. Então ele não tem. Quando ele bate o olho numa pessoa, ele não consegue perceber que aquela pessoa não é pra ele. Tá ligado? Quando a mulher é do seu grupo religioso ou do seu grupo de ideias, fica muito mais fácil de você. Fica muito mais seleto. E por isso mesmo você dá em cima de um número muito menor de mulheres, né? Muito mais fechado. Apesar do catolicismo ser o maior no país, você nitidamente se fechou, né?
Por exemplo, o grupo de evangélicos nunca teria uma namorada ali dentro. Se eu conhecer uma mulher evangélica, eu vou apertar a mão dela como eu aperto a mão de qualquer mulher. Por quê? Porque ela não está dentro do meu grupo. Logo, ela não tem as características que eu quero. E por isso ela não é nenhuma possibilidade. Entendeu? Então, por muitas vezes pelos cabras não ter critério, acaba que eles pegam qualquer coisa que tem na rua. Agora sou eu que tô sendo prolixo, né? Eu já falei isso. Então, sei lá, mano. Pra mim é muito mais uma falta de critério do homem. Por isso que ele quer sexo com qualquer mulher. Quer namoro com qualquer mulher e tal. Calculadas e só esperando ele se declarar. E depois expor publicamente entre elas, rir, humilhar, chamar de carente Tá e fumando de bastante, hein, desesperado. bichinho? Ué. É só um maço, mano. Fazem isso não por necessidade afetiva, mas por vaidade e validação. São bonecas vaidosas, vestidas de empatia, mas ocas por dentro. Transformam o desejo do outro em espetáculo e a esperança sincera em piada privada. Essas mulheres não são vítimas da tensão entre os sexos. São agentes do caos. Elas minam a confiança masculina, corrompem a possibilidade de amizade honesta e reforçam um ressentimento que destrói qualquer convivência entre os sexos. Elas não são empoderadas, são cruéis. E uma sociedade que aplaude esse tipo de comportamento como vingança contra o patriarcado está aplaudindo o declínio da decência entre homens e mulheres. A amizade entre homem e mulher é possível, mas ela só existe onde há ordem, clareza e consciência da realidade humana. E qualquer tentativa de fingir que homens devem ser anjos neutros, seres assexuados ou criaturas puramente emocionais, principalmente os que estão no auge da virilidade, é uma fuga. E toda fuga Não é, cara. Não é, cara. Só uma questão de princípios. É só uma questão de princípios. Tão somente isso, cara. Pode ser neutro sobre uma mulher. Uma mulher pode chegar, dar em cima de você, você ser neutro e falar não quero. Ou você ter uma amizade com ela sem ter intenção, mano. É possível isso. da Uma coisa que realidade. fica me incomodando muito, cara, o que ela falou é verdade. Uma coisa que Uhum. ela falou que é verdade. Esse bagulho de ficar acusando o tempo todo, ai, patriarcado isso, ai, patriarcado aquilo. Pelo amor de Deus, mano, o pessoal nem sabe o que foi patriarcado direito, mano. Só Uhum. falaram, só ouviram coisa ruim do patriarcado, mas nunca ouviram as coisas boas. E nem param pra pensar que houve um matriarcado, inclusive, né? Uhum. Ué, você vai me falar que Santa Rita de Cássia, Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresa do Menino Jesus não formaram um matriarcado? Sei lá, mano. Quando o nego me fala que a igreja criou o patriarcado e aí eu lembro que a Virgem Maria é a maior de todos os santos, eu só, vai tomar no seu cu, vai, né? O Mano, saco. Porra, mano, o saco, né? na ladainha de Nossa Senhora, ela é literalmente é chamada de Rainha dos Patriarcas. Pelo amor de Deus, vai É. tomando pesquisa, filho da puta. A rainha dos céus e da terra, a santa entre as santas, a maior santa estando unicamente abaixo de Deus. É, pô, né? Cobra um preço. Eric von Klein alertava que as ideologias modernas nascem da recusa em aceitar o mundo como ele é. Mas eu acho que aí eu acho que ela tá. Eu não li esse autor, mas eu tô começando a achar que ela tá interpretando errado todos eles. Porque. Porque a modernidade, ela é a fuga do catolicismo. A modernidade ela é um ódio ao catolicismo. Então, não sei, velho. Tá Poder. estranho o que ela tá dizendo. Eu vou só Bem, não tem voltar. como opinar sobre isso. Não tem Idade como falar cobra um sobre isso. preço. Eric von Klein alertava que as ideologias modernas nascem da recusa em aceitar o mundo como ele é. É uma recusa do mundo como ele é, no sentido de que tentam impor ideologias, formas da mente sobre a realidade, né? Tentar matematizar. Você pode,
por exemplo, pegar o von Mises, né? Na ação humana, ele critica a matematização da economia. Então existe isso. Existe esse componente moderno de pessoas tentando matematizar coisas que não são matematizáveis. Muito isso se deve por causa do Newton. Então, de fato, mas ele não tá. Eu creio que ele não tá falando sobre isso. Alex, quando você diz modernidade, você se refere a tipo a atualidade ideológica e política, como as pessoas tratam tudo como se fosse só política Não, e não, não. não existe nada de religião? Não, não. É que. é, se. Se tem um grupo de intelectuais que tentam encontrar as verdades sem Deus. Entendeu? Então eles Ah, procuram essas verdades na natureza, por exemplo. Das leis da natureza, as leis eternas da natureza. Como se não, Deus tivesse criado o mundo, soltado as regras aí, e as coisas vieram por consequência das regras. Entendeu? Então, você vê essas pessoas, por exemplo, o Galileu, né, falando que o mundo foi escrito em forma matemática. É o auge disso. É o auge desse pensamento. É as pessoas pensarem que meio que Deus sumiu e a partir de agora tudo é regido por leis mecânicas. Aí é só você descobrir a lei mecânica. Ela tá por aí, você não sabe qual ela é, você vai encontrar. Isso daí tentou ser feito nas áreas como. Isso dá pra ser feito nas áreas como matemática, entendeu? Mas isso não dá pra ser feito na economia. E é uma das críticas do Ludwig von Mises. Fala, gente, não dá pra você é, matematizar a economia e outras áreas de humanas, é impossível. Você não pode fazer um cálculo, você não pode, por exemplo, o cálculo econômico, é impossível você fazer sem o dinheiro e é impossível você matematizar, entendeu? E hum, seria muito complicado, mano, é um livro de 1000 páginas, mano. Eu tentar explicar isso daqui, o vídeo já tá grande, eu tentar explicar essa porra seria muito tempo. Mas em si, o resumo da ópera é: a modernidade está tentando se desconectar de Deus, e essa desconexão se dá nas leis eternas que eles tentam procurar para fundamentar suas teses e mecanizar as coisas, entendeu? Com as leis e as regras do universo. E, por exemplo, a moral tenta tirar Deus hoje em dia. Hoje os autores tentam tirar Deus da questão moral. E o que que dá? Dá em relativismo. Porque se a sim. moral não tem um fundamento único que existiu desde sempre, então ela é Tudo pode ser abstrata. justificado. Exato. Tudo Exato. poderia ser justificado a qualquer morte que eu poderia causar. Ah, mas eu quis. Isso pra mim Seria é moral. seria Caramba. cultural, entendeu? As Então, regras não seriam verdadeiramente eternas, intrínsecas é, e n- imutáveis. imutáveis. Elas seriam é, É só uma conjunto de construção princípios social pra culturais. eles. Oi? É só uma construção social pra eles. Exatamente. Por isso que muitos desses autores são pedófilos. Caramba! Você vai ver que Caramba. muitos desses autores Fala! modernos muitos desses autores são pedófilos, muitos desses autores fizeram merda pra caralho durante a vida, né? A própria Simone de Beauvoir levava jovenzinho pra transar com o marido. Nossa vida. Né? A mãe do feminismo levava adolescentes pro marido comer, que é o Sartre. Entendi. Qual é o nome? Tem um outro autor aí. O. Tem um outro autor moderno que eu esqueci o nome, mano. O Foucault. O Foucault ia pra clube de Oh, Foucault. sadomasoquismo pra levar chicotada no rabo, mano. Meu Deus do céu. É Então, por isso que você criticou ele quando eu tinha mencionado ele uma vez. Caramba. sim, todos os modernos, como eles acreditam que não existe Deus, né? E, ou que ele não é o fundamento da moral, acaba que eles, eles criam a própria moral. E aí a própria moral é um hedonismo, no fim das contas. Ele vai torar quem ele quiser, como ele quiser, só você não ser pego. Sejamos frios. Muitos autores eles possuem alguma verdade que falam. Por exemplo, Foucault, ele ainda tem muitas coisas que ele fala que são realmente verdade. O Olavo, ele solta uma explicação muito simples. O,
a Idade Média e antes e tal, etc e tal, toda essa rapaziada, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, eles tinham um edifício de conhecimento com erros em suas especificidades. Então, em alguma coisa ali, alguns detalhes eles erravam. Eles não tinham os instrumentos matemáticos, etc, e outras coisas. A modernidade tem conjuntos de filosofias ruins, mas que em algumas especificidades, algumas coisas ali se salvam. Certo. Oi? Que bizarro, né? Especificidades, eles se acertam e na patrística, tipo, nas especificidades não acertam, mas, tipo, a base, a construção, toda a estrutura acerta, né? Uhum, Agora tem que combinar essas coisas, né? Agora tem que combinar a estrutura da nossa fé, da base toda filosófica, teológica da patrística, com as especificidades da modernidade, né? É isso que você está uhum. propondo? Sim, é o que o Olavo fala, inclusive. Justo, justo, justo. Aí, voltando um pouquinho. Hum, Acho que aquele bagulho que você tinha comentado sobre tentar buscar a verdade sem Deus, tipo, descobrir as verdades sem Deus, acho que é literalmente uma forma do como que a nova era, ou as várias religiões da nova era surgiram, né? Aquela tal de lei da atração, eu sou o universo e coisa assim do tipo. É porque agora, como você não acredita em Jesus, a religião, e você é contrário, inimigo desse tipo de religião, você vai ter que se apegar a outra coisa, tá ligado? É, Então, ou você volta muito atrás, por exemplo, você vai perceber que tem muito protestante que tem fé judaica, é. porque eles foram atrás do judaísmo porque não tem o cristianismo pra se apegar, o catolicismo a se pegar, entendeu? Então Hum, acontece isso, os caras puxam religião que era lá de trás, gnose de lá de trás. Eu vi um cantor brasileiro esses últimos tempos que fez uma música sobre Moisés. E ele, mano, a visão religiosa desse cara é uma loucura, mano. Pra ele, Jesus e o Deus Pai não são, não são da mesma natureza. O Deus Pai é mau, o Jesus é bom e ele moga. Pra ele, na visão dele, o Jesus moga o Deus Pai em momentos da Bíblia. Então, tipo, o cara acredita que existe dois pedaços da Bíblia. A Bíblia do Velho Testamento, que é má com Deus mau, e a Bíblia do Novo Testamento com Deus bom, que é Jesus Cristo. Meu Deus do céu, esse cara precisa estudar, seriamente. Tu vê Enfim. a gnose que o maluco caiu, né, velho? Então, o cara fez a própria religião, mano. What the fuck? O cara voltou ali pra antes dos três capadócios. Ele foi lá pra escola dos valentinianos, mano. Aí, Caiu na mas gnose. enfim. Foi. Porque qual que é a base disso tudo? O ser humano, ele busca a absolutização de algo, né? Ele busca absolutizar algo. Se essa absolução não for Deus, essa absolução ainda precisa ter um espaço, ainda precisa ocupar alguma coisa. Que muitas vezes, né? Aristóteles já dizia, o ser humano tem a vontade natural de encontrar a verdade. Exato. Então, e- E aí, se a pessoa não encontrar Deus primeiro, ela vai. O que quer que ela que tiver na frente dela, ela vai absolutizar aquilo. uhum, Então, e aí que muitos esquerdistas, por exemplo, muitos esquerdistas e pessoas da nova era entram aí, ó, absolutizando a política e uhum, o Estado, sim, por sim, exemplo. exatamente. Uma coisa, voltando mais atrás ainda na conversa, é que, vamos falar do budismo. O budismo, ele é uma religião que surgiu, tipo assim, das, da tentativa de explicar o máximo que se conseguir, o máximo do entendimento humano, é, das observações sobre a natureza, sobre a moralidade, e sem ignorância, sem ignorância. Hoje em dia, o budismo ela é a religião mais próxima da fé cristã que existe. Você sabia disso? Uhum. É a mais Não estudei o budismo. O budismo, ela é a fé mais próxima da fé cristã que existe. Uhum. Tirando, É, tipo, aquelas mais próximas, né? A igreja ortodoxa, por exemplo. não entendi. Tirando os ortodoxos. Tirando os ortodoxos, é. Mas aí, ó, pra você ver como que. Eu tinha visto um vídeo, um tempinho atrás, que tava falando como que. Como que. Na verdade, eu tava fazendo uma discussão com uma pessoa. Tava falando como que várias religiões elas tentam acertar em várias coisas. Elas acertam em várias coisas e erram em outras.
Eu vi uma comparação, fiz uma comparação quando ela tinha falado da nova era e o budismo. Ela falou assim: o budismo tenta encontrar a verdade, a moral e quase tudo. Não conseguiu ir totalmente, mas tentou o máximo que pôde. A nova era tentou explicar o funcionamento do universo e o cosmos. Passou muito longe, mas tentou. Como que, como que a ignorância por Deus pode afetar a busca de uma pessoa ou de um grupo de pessoas pela verdade? Porque o budismo ele não teve ignorância na busca, mas a nova era teve ignorância de Deus, rejeitando ele. Que sorte que diferente dos dois a gente tem um mano JC, né, mano? JC. Tô achando só que a gente teve o JC, mano. São tentativas de recriar a realidade com base em desejos sentimentais e não em observações objetivas. E o preço disso é sempre o colapso da ordem, inclusive nas relações mais íntimas. A ideia de que homens e mulheres devem interagir como se fossem completamente iguais, sem intensidade, sem atração, sem ciúmes e sem Cara, eu não conheço, assim, ela tá dando essa pio, mas eu não conheço uma pessoa que acha isso também. Que o homem e a mulher têm que se relacionar sem nenhum tipo de atração sexual. Eu não conheço esse cara. Eu nunca ouvi falar essa opinião. Eu já ouvi que existem pessoas defendendo a ideia de que é, é, é impossível ter amizade entre homem e mulher porque o homem sempre vai ter a vontade sexual. Isso eu já ouvi. Mas o contrário não, mano. E eu acho que é possível, cara. Não é possível, mano. Pelo amor de Deus, existe padre, mano. Sejamos francos, todos nós temos. Existe padre, mano. Você acha que não. Existe santo, mano. Tipo, existem pessoas que só não querem, mano. E que a mente do sujeito. É que esse é o problema da biologia, velho. Do cara que fica biologizando tudo. Ele não acredita que Deus pode realmente mudar a cabeça da pessoa. Se eu pedir pra Deus com muita vontade e santidade, quem são vocês pra falar que eu vou ser obrigado pela biologia a ter interesse em mulher? Se eu pedir pra Deus, ele falar assim, pau no cu de todos vocês. Pau no cu de todos vocês, mano. Pô. instinto é uma dessas mentiras sentimentais. Ela só produz frustrações, mágoas, traições e ruínas silenciosas. A amizade entre os sexos não é um conto de fada. Ela não é pura no sentido infantil da palavra. Ela é adulta. É feita de respeito, vigilância, firmeza e limites. Ela exige que a mulher conheça sua influência, que o homem reconheça seus impulsos e que ambos saibam até onde podem ir e parar. A maturidade está em reconhecer que atração não é pecado, que ciúmes masculino não é crime e que amizades ambíguas são uma armadilha. A mulher que compreende isso se protege. O homem que aceita isso se torna mais digno. E os dois constroem algo muito maior que a amizade moderna. Eles constroem confiança real. Ô, vou dar um exemplo meu, velho. Eu olhei pra uma menina. Olhei não, né? Uma menina da igreja me seguiu no Instagram. Eu falei, pô, nem conheço. Só vi ela de olho. Bati o olho nela na igreja. Já vi. Olhei o Instagram dela, eu falei, não bate com meus ideais, amiga. E é isso. Será que não é Ô, Guri, possível? Realmente é impossível isso acontecer? Será que eu sou o santificado, mano? Ah, ah, O resto é hum? não é o único, né? Não pode ser o único. Não é possível, mano. Eu sou tão especial assim nesse caralho. ideologia. Ah, E como dizia Burke, a sociedade humana é um contrato entre os mortos, os vivos e os que ainda vão nascer. E negar a Burke? natureza é romper esse contrato. pera aí, pô. Ele não tá, tá falando isso não. Pô, pera aí.
Ele não tá falando sobre tradição nessa parte. Oxi, porra. Oxi, porra. Eu acho que eu tô ficando doido desse caralho. Eu te juro. Trato e mergulhar no caos travestido de liberdade. Homens, eu sei que não é fácil pra vocês. Eu imagino o quanto deve ser exaustivo sentir desejo e ser tratado como se isso fosse um defeito. Manter a postura mesmo quando uma mulher joga charme sem intenção alguma. Ser usado como estepe emocional e alimentado com falsas esperanças e depois descartado como Ah, mano, vamos crescer, velho. Isso é só paia. Não é, eu entendo o sofrimento. Não é um sofrimento, mano. É só paia, mano. Pessoas são paia, mano. Vai chorar porque uma pessoa foi paia com você, mano. Você vai morrer, mano. Pelo amor de Deus, pô. Isso é só uma coisa paia, só, pô. Eu vejo, principalmente hoje, esse negócio de palavras machucam. Que tudo ficou realmente. Tudo machuca muito mais, mano. Machuca muito mais. se não fosse nada. Isso cansa, isso machuca. Mas por mais difícil que seja, guardem sua dignidade. Não é difícil, mano. A pessoa faz essas besteiras, eu olho e falo, caralho, que paia, né, mano? Eu sigo minha vida. Não se apeguem a quem brinca com seus sentimentos como se fossem brinquedos descartáveis. O valor de um homem também está em saber quando se afastar de quem não tem respeito nenhum por si mesma. Agora, para as meninas, vocês sabem exatamente o efeito que causam. Sabem o poder que têm. E algumas usam isso como arma. Flertam sem intenção. Mantêm homens perto como reservas emocionais e alimentam esperanças só para depois expor, rir e descartar. Usam a atenção masculina como combustível de vaidade, como se os sentimentos alheios fossem apenas espelhos para inflar o próprio ego. Não querem vínculo, querem plateia. Isso não é liberdade, isso é crueldade pura. Isso destrói a confiança, o afeto e tudo o que poderia ser verdadeiro. Não adianta reclamar que os homens estão frios se vocês os congelaram primeiro. Se você já Cara, eu tenho muita dificuldade em acreditar que. É, que nem no vídeo da outra menina lá, da mulher. O feminismo matou o cavalheirismo. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que a pessoa, tipo. Você tá deixando de ser bom só porque os outros estão sendo maus com você, mano. Que direito você acha que você tem de ser mal? Aquele meme lá do ratinho do. Qual é o nome? Aquele ratinho lá, Tom e Jerry. Faz assim. Os caras. Acho que ele pode ser mal só porque foram mal com ele. perdeu amigos por causa desse discurso que ignora a natureza masculina e que diz que só existe amizade quando não há nenhum desejo envolvido, dá um like e comenta aqui embaixo. Cara, é possível você ter tido atração no começo, ter tentado uma relação no começo, a mulher falou não e você vira amigo dela. Né? E aí você cessa, vai parando isso aí. Ou você nunca teve interesse e foi amigo. E virou amigo. Né? É uma questão de decisões, mano. Fecha as portas, tá ligado? E fecha a porta mesmo. Decisão tomada é. Decisão martelada é decisão. Acabou, mano. É tipo Roma locuta causa finita, mano. Tu falou que aquela pessoa não serve pra você, não serve, ponto, acabou. Siga seu rumo. E se alguma garota já te iludiu, alimentou esperanças e depois se fez de inocente, manda esse vídeo pra ela. Quem sabe assim ela entende o Manda esse vídeo pra ela. Parece que Caralho, Parece. eu vou colocar esse vídeo na TV da minha sala de aula pra todas as meninas da minha sala ver, então. Cara, todas as meninas da sua sala te iludiram, mano. O quê? O quê? Ela falou, manda esse vídeo pra mulher que te iludiu. E brincou com seus sentimentos. Ah, não, não, Ele- mas eu sei que todo mundo. Caralho. Não. Ô, Mas eu sei que elas gostam de iludir. Ah, tá. É aquele tipo de menina, sabe? Nossa. Uhum. estrago que isso causa.
A amizade entre os sexos exige maturidade e, infelizmente, o que falta hoje não é conexão, é caráter. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. É isso, mano. Enfim, deixa eu fazer uma observação sobre a Caju. Faça a sua observação, observador, O... observante. Eu sou o omnisciente. Não, tô brincando. Quê? Heresia, Ele... desculpa aí. Enfim. Você vê como é que o estilo de vídeo da Caju, ela não é exatamente informativa, mas ele é clarificador do que precisa ser clarificado, do que já era para ter sido clarificado. E isso é bom, tipo, muitas pessoas não entendem realmente do que falam. E a Caju, ela justamente não precisa usar muita lógica. Ela só corrige, tipo assim, com coisas simples, um bagulho muito simples. Mas sabe como que isso afeta a gente, nós que somos mais reflexivos? Isso, isso funciona mais como tipo um pouco de filler. Só que isso não é necessariamente algo ruim. Na verdade, é algo que deixa a gente concentrado em a gente ficar refletindo e contemplando. E a gente consegue adicionar mais informação ao que ela tá falando. Cara, eu acho que é só uma youtuber falando a opinião dela, mano. Eu não sei se é exatamente opinião, mas eu acho que é tipo, ela é uma clarificadora do que já era para estar claro, só É que o não senso está comum, por claro. assim dizer. Ela é a clarificadora do senso comum. Uhum. E nós, que somos mais reflexivos, isso O que me produz um outro fudeu foi, efeito. o que me fudeu foi esse lobo do homem, tá ligado? O É, lobo do o homem. lobo do homem é foda. E aquele outro lá, mano. Esqueci. Enfim, o vídeo foi legal de assistir.